Lucas Moura e Oscar, recuperados de lesões, estão relacionados para o jogo decisivo contra a LDU, que acontece nesta quinta-feira no Morumbis, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Ainda sem ritmo de jogo, a tendência é que a dupla comece no banco de reservas, mas ambos devem ganhar minutos caso o tricolor precise reagir para garantir a classificação à semifinal. A última vez em que Lucas e Oscar atuaram juntos foi no Campeonato Paulista, onde estiveram em campo em apenas 11 partidas nesta temporada de 2025. O retrospecto é positivo: 6 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, um aproveitamento de 63,63%. Além disso, quando estiveram juntos, o São Paulo venceu com autoridade rivais de peso, como o Corinthians e o Santos, além do Mirassol. Principal reforço do São Paulo no ano, Oscar enfrentou uma sequência de problemas físicos. Em 2025, foram 3 lesões distintas, 2 na coxa esquerda e, em julho, a fratura de 3 vértebras lombares no clássico contra o Corinthians. No total, o meia ficou de fora de 28 dos 51 jogos disputados pelo time em 2025, ou seja, quase metade da temporada. Ídolo da torcida tricolor, Lucas também viveu um calvário em 2025. O atacante passou por 3 problemas sérios no joelho direito: um trauma, um estiramento da cápsula posterior e, por fim, uma artroscopia para retirada de fibrose. Somando esses períodos e um jogo de controle de carga, Lucas ficou fora de 30 partidas, não participando de mais da metade dos compromissos do clube são paulino em 2025. É evidente que os jogadores juntos potencializam o São Paulo, mas a ausência prolongada ao longo da temporada não só mostra uma diferença clara, mas ambos ainda vão enfrentar a readaptação de uma dupla novamente. Lucas ficou fora de mais da metade dos jogos, enquanto Oscar perdeu cerca de 55% das partidas. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. É a dúvida que está pairando durante a semana, né? Lucas e Oscar, jogam ou não jogam? Teve alguma mudança de panorama de ontem para hoje? Tendência mais um do que outro? Mais Lucas que Oscar, mais Oscar que Lucas? O que teve de mudança, de atualização de ontem para hoje? Eu vou dizer com todas as letras, mas só o tempo vai dizer se isso vai se confirmar, tá? A escalação que vai confirmar. Não é dizer cravar, não adianta nada gravar ou não gravar. Mas o Lucas vai pro banco e o Oscar não vai. É isso? É. Lucas vai pro banco e Oscar não vai. Quase certo isso, praticamente certo isso. E é a mesma pergunta que eu faço para ele. Valeti Furlan, que está chegando com a gente para dar as últimas informações do Tricolor. Aliás, gente, vocês estão vendo QR Code aqui, né? Às vezes eu não chamo. Aliás, eu esqueço, gente. Esqueço de pedir likes. Eu fico conversando com vocês. Eu sinto tão na informalidade aqui que eu esqueço de fazer as coisas que eu tenho que fazer às vezes. Então, deixem likes, se inscrevam no canal do All Sport e acessem as notícias do São Paulo aqui. A Luísa conversa tanto na informalidade que conversa com vocês. Vocês. Aqui tá tudo junto. Parece que vocês estão aqui, eu me sinto assim. Valentim, querido, boa tarde para você. Conte desse São Paulo e dessas dúvidas, né? O PVC falou Oscar no banco e Lucas não. Era isso? Não, o contrário. Lucas no banco e Oscar já tô doida. Lucas no banco e Oscar fora. Essa é a tendência de momento, Valentim? Boa tarde. Você também tinha dado informação que o Lucas está um pouco à frente do Oscar, justamente pelo fato de que o São Paulo carece de gente no setor de ataque e no meio campo as coisas já vinham se resolvendo um pouco mais. Fato é, apesar do Lucas ter passado uma cirurgia e ter entrado em fase final de recuperação um pouco mais tarde do que o Oscar, a tendência era do Lucas ter um pouco mais de chance, porque estava jogando há menos tempo, então ficou menos tempo parado do que o Oscar. O Oscar não joga desde julho, desde aquele clássico contra o Corinthians. O Lucas, enquanto isso, voltou a jogar em alguns momentos e, lógico, depois acabou passando por uma cirurgia. O tempo de recuperação era até inicialmente menor do que o estipulado, aí depois passou pela artroscopia no joelho e agora vive essa reta final. Então, sim, a tendência agora dá pra gente falar de tendência. Ontem a gente falava de possibilidade. Agora dá pra dizer tendência do Lucas, sim, pelo menos está no banco de reservas. Titularidade, esquece, vai estar no banco de reservas. Essa é a tendência. E o Oscar, de novo, o último treino vai ser agora às 5 horas da tarde, então até agora o São Paulo não crava, é o que o PVC falou, o tempo só vai dizer. Mas sim, a tendência agora é do Lucas ir pro banco de reservas e o Oscar, de novo, corre por fora. Acho que dá pra dizer mais ou menos nessa... A gente teve uma falhinha num corte aí no áudio do Valentim. Daqui a pouco ele volta complementando essa informação. Mas, vamos, Sete, a gente fala muito, né, de Lucas e Oscar, claro, porque eles são grandes nomes, são nomes de muita... São referências muito grandes desse São Paulo. Mas o fato é que eles já estão fora há muito tempo, né? Acho que é difícil colocá-los como salvadores da pátria nesse momento, pelo menos essa é a minha opinião. E é um time que vem andando sem eles, com outro meio de campo, com outros jogadores.
e que, de certa forma, apesar dessa derrota fora de casa, vem funcionando. Então, Musetti, qual que é o papel realmente que esses dois teriam? Será que precisa da gente colocar tanto na conta deles uma expectativa de uma classificação amanhã? Ou o São Paulo tem time para reverter, né? Claro, tem uma montanha aí para escalar, são 2 gols, mas joga em casa, é um time superior, é um time melhor. Então, um time que dá para remar ali, remar com as próprias pernas é bom, né? Remar com as pernas é ótimo. Remar com os próprios braços. Remar com os próprios braços ali, ou andar com as próprias pernas, sem esses 2 jogadores. Eu acho que dentre esses 2 jogadores, o Lucas faz mais falta ao São Paulo. O Crespo encontrou alternativas, jogar com os 2 juntos é complicado em termos físicos, táticos, recomposição. E vendo o que o São Paulo tem feito nos últimos jogos, que é um time que cria. Então, se é um time que cria, é melhor ter o Lucas, que é esse cara da definição, da possibilidade de um drible e chute, gol de fora da área, dá para ver o que ele já fez em decisões pelo São Paulo. Então, claro que seria ótimo ter os 2 à disposição, na plenitude física, para que fossem talvez titulares. Mas se fosse para escolher um, eu acho que é o Lucas, por esse poder de decisão, por ser um cara mais letal. O São Paulo cria muito, a bola fica atravessando a área, fica rondando e não decide. Então eu acho que num jogo que você precisa criar e converter as chances para se classificar, ter o Lucas, mesmo que seja por, sei lá, 10, 15, 20, 30 minutos, é muito bom. Eu lembro do Valone agora. Por quê? Eu lembro do Valone nos anos 80, que eu estava vendo a Mesa Redonda e um dia ele falou assim: daqui a pouco você vai saber o segredo que Vicente Mateus guarda na manga do colete. Manga do colete? Comparação com a Valone, esse grande comunicador, já vou ficar feliz. E estou usando colete ainda. Você tem alguma coisa na manga do colete? Não, só seus braços. Meus bracinhos. Tenho no máximo bolsos aqui na manga do colete. Minha produça, Valentim voltou ou ainda não? Ele ainda está sem áudio, está se reconectando por lá. O que eu queria perguntar para o Valentim, o São Paulo tem outras dúvidas também, né? Por exemplo, Cedric na lateral, será que joga o Cedric ou será que joga o Mailton? Ele passou mal antes do último jogo, né? E foi muito mal durante a partida, inclusive um dos gols acabou ficando na conta dele. Mailton entrou bem. Você acha que ele vai escalar... O PVC continuou rindo da minha cara, né, Não, gente? da manga do colete. É o quê? Da manga do colete. É do Avalone que você está rindo. Então, para você a pergunta, interrogação, PVC. Cedric ou Mailton na lateral direita? Mailton, exclamação. Exclamação. Interrogação. Mailton. Acabou? Mailton Acabou o comentário. Mailton Comentário de 3 segundos. Não, eu acho que seria... Primeira vez que o PVC faz um comentário de 2 segundos. Não, você na perguntou, vida dele. então, Mailton... Não, eu não sou tão... Eu não posso comentário de 7 minutos muito, não. É difícil. De vez em quando eu faço... Eu não falei nada. Você que tá se denunciando aí. Eu falei suficientemente. Mailton, acho que o Mailton tá mais... O Mailton é mais rápido, o Mailton chega mais na linha de fundo, é mais ofensivo. Ele não é titular ainda, o titular é o Cedric, mas assim, o Cedric não... Ele fez algumas boas partidas, mas acho que para esse jogo que precisa atacar, eu vou com o Mailton. E Hernan Crespo vai com que será, hein, Valentim? De volta agora. Será que Cedric tem condições? E mesmo se tiver, será que Hernan Crespo pode optar pelo Mailton? E tem uma informação que agora eu fico ligada nas redes do Valentim, né? Para saber o que ele está publicando, para eu ficar por dentro das coisas. Luan também, né? Uma questão, teve um problema físico aí. Como é que tá o jogador, Valentim? Tomara que só eu caia essa semana, né? Dos outros brasileiros. Tomara que a galera siga bem na Libertadores. Tomara. Vamos lá, sobre o Luan, a expectativa do São Paulo é de uma ausência de 2 até 4 semanas, porque é um problema no músculo adutor da coxa. Ele já tinha sofrido uma fisgada contra o Santos, passou por um exame de imagem ontem, aí o São Paulo não divulga prazo, mas o que eu consegui apurar é mais ou menos isso, de 2 a 4 semanas, mas lógico, né? Esse tempo pode ir mudando ao longo das próximas semanas, porque trata-se de recuperação, enfim. Então, a expectativa inicial é essa. E até por isso o clube não gosta de divulgar o prazo, porque essas coisas são um pouco voláteis. Agora sobre o Mailton, né, a pergunta, a tendência do Mailton, porque o Cedric, até onde a gente falou ontem aqui no programa, que ainda não dava para ter certeza sobre o estado de saúde do Cedric, mas até pelo fato de que está se recuperando há muito tempo e de que foi uma virose mais brava, a tendência agora é também do Mailton ganhar uma chance. Ele já jogou contra o Santos no fim de semana e tinha entrado bem, né, no jogo de ida. Então, pelo menos o São Paulo, nesse sentido, tem uma
tem um backup muito sólido. Pelo menos essa é a visão da comissão técnica, como o próprio PVC trouxe agora. Boa, Valentim. Deu por 2 gols de diferença para levar o jogo, a decisão para os pênaltis. Se fizer 3-0 passa, mas não é fácil fazer 3-0. E vamos ouvir quem falou no São Paulo. Enzo Díaz. Enzo Pérez não. Enzo Díaz. Un partido importante como todos los de Libertadores. Para nosotros, bueno, es especial. Tenemos que revertir una situación que visitantes nos convirtieron 2 goles. Lo veníamos haciendo muy bien jugando de visitante, pero bueno, tenemos la suerte de tener este partido en nuestra casa, con nuestra gente, en nuestra cancha, que nosotros nos estamos haciendo muy fuerte ahí. Bueno, vamos a usar todas las herramientas que nos sean convenientes para poder revertir esta situación. Queria lembrar muito bem. Enzo Díaz falando. Significa, Arnaldo, que ele vai jogar? Eu acho que ele vai jogar, sim, porque ele vem sendo um dos jogadores mais regulares do São Paulo na temporada, é um dos jogadores mais competitivos que o São Paulo tem. Aliás, é uma surpresa, né? A gente falou tanto do River Plate, era um jogador que no Foi River quase era... um contrapeso, né? Assim, né? Na saída do Galopo, e o Galhardo não aproveitaria, né? O Enzo Díaz. E estava na reserva do Acunha, estava com poucas possibilidades, ele chegou para guardar o lugar até o Wendel ser contratado. O Wendel foi contratado, e ele continua sendo melhor que o Wendel, mais confiável que o Wendel, né? Então, ele é uma das poucas certezas desse time para a partida de quinta-feira. Acho que o treino de ontem, Tironi, aumentou a indefinição do time, né? Porque o São Paulo tem não só o Lucas e o Oscar, né? Alguns jogadores fora das melhores condições, e é o que a gente estava falando, né? A possibilidade de você reverter um placar contra um adversário que é forte fisicamente, tá ganhando de 2-0, você não tem ninguém meia boca. São Paulo tem vários nessa situação. Então, para o técnico, é um dilema de escalação, fora a ausência de um definidor, né? Que também dificulta a questão da artilharia, de fazer 2 gols e tudo mais, né? Então, acho que o Crespo tem algumas dúvidas e só vai saná-las no treino que vai acontecer à tarde. Dessa vez o São Paulo treina à tarde, não vai fazer como o Palmeiras, treinar no lugar do jogo, na hora do jogo, não vai treinar no Morumbi, vai treinar lá no CT com o Palmeiras indo para o Allianz, aliás, no vizinho que são, né? Vizinhos que são. Mas a definição se o Lucas e o Oscar vão para o banco, quem vai começar no lado direito e tal, só vai acontecer no treino de hoje à tarde. Bom, São Paulo tem uma questão muito importante, que é a seca de gols. E o São Paulo precisa fazer nada menos do que 3. Olho na tela com os números do ataque do São Paulo desde que o André Silva se machucou e saiu. São 4 jogos com 1 vitória, 3 derrotas, 1 gol marcado, 4 gols sofridos, Vessa. Não é pouco, não. O gol sofrido, 1 por jogo, já é, para um time grande, já é um tanto quanto exagerado, né? 1zinho por jogo. Mas 1 em 4 marcados, eu acho que realmente tem um impacto ali, tem um problema claramente ofensivo. Acho que só as derrotas e vitórias, ela é quase que consequência, obviamente, desse número, né? Como que você vai querer ganhar jogo fazendo 1 gol em 4 jogos? Então, mas o que listou aí é o jogo ruim lá, né, Vessa? Porque tava 3 jogos e 2 gols sofridos só, entendeu? Você tava com média de -1 por jogo, que é excelente. Sim. Entendeu? Aí você faz um jogo, toma 2, aí, sabe, a estatística vai toda a 1 gol por jogo, aí não dá. Mas não estava vindo assim, não estava acontecendo. No aspecto sim, estou pegando um aspecto defensivo. Caiu muito. Então, mas aí, esse tipo de jogo, para mim, não basta. Ai, Paulo Massini, pensa para falar. A questão é, vai precisar mais do ataque ou da defesa? Dos dois. Aí tá. Mas alguém tem que empurrar essa questão, bola para dentro do barbante. Eu entendo isso. Você tá dando um gol em 6 horas de bola, velho. É pouco. Não, mas então, é aquilo. É um jogador desprezado, subvalorizado, que, sobretudo com o Crespo, se firmou como titular, rendendo mais do que o Caleri vinha rendendo.
O André Silva fez 5 gols no Brasileiro, 4 na Libertadores. Artilheiro do time nas 2 competições. E mais, viabilizava o Luciano. O São Paulo não tem um jogador para colocar na posição. Tentou contratar um jogador na janela, não conseguiu, né, para centroavante. Então, depender de um jogador, acho que não vai ser, né? Vai ter que depender de uma forma nova de jogar, de um conjunto e de uma eficiência. Se o Massinho está cobrando eficiência quando o Palmeiras tiver uma chance, imagine o São Paulo precisando fazer 2 gols. Com jogadores com poder de definição baixo. Tá, então... Ferreirinha, Rigoni menos, vai. Rodriguinho, né? Outro, se for Tapia, ou Dineno, né? E acho que é por isso também que essa situação, se o São Paulo tivesse bem pra caramba no aspecto ofensivo, não cogitaria Lucas e Oscar para quinta-feira, né? O que você vai falar? Eu queria falar o seguinte, que seria imaginar como vai ser o jogo, né? Pegando como circunstância o jogo contra o Atlético Nacional. Em casa, certo? O Atlético Nacional é mais time, na minha concepção, que a LDU. Não é pouco, é muito mais. E o São Paulo ali também ainda não tinha um poder de fogo muito exacerbado. Mas muito certo? melhor. 3 minutos, gol de quem? De quem? André Silva. Então, aí, pegando daí para frente, para refazer aquilo, o que vai ser preciso? Que tipo de jogador vai precisar estar na área? Não é o Tapia. Certo? É quem? Tem que ser o Dineno. Porque é um jogador... Ele é um jogador desta bola de área, cara. Mas aí já entendeu? A parte final, né? Não, agora... A movimentação dele, ele é uma... Então, mas... Só ver o jogo contra o Santos, por exemplo. Ok, mas o São Paulo vai precisar de alguém sempre na área. Mas esse é o jogador. O Vasco tem com o Verratti, né? Não, mas então... Não vamos comparar. Eu tô dizendo... Sim. Eu tô dizendo que esse é um tipo de jogo... Eu entendo o que o Arnaldo está falando, que o Dinamo não tem menos capacidade e tal. Talvez fosse até interessante ele trazer o Luciano para trás e colocar os dois na frente. O Dineno e o Rigoni. Por quê? Porque não vai bastar e não vai adiantar o São Paulo ficar conjecturando, sabe? É igual... Eu, quando me convida para chá da tarde, mano, chá da tarde não dá, é um pãozinho, um coração, negócio que você põe na boca, dissolve. Não, ou é janta mesmo ou não chama. O São Paulo vai precisar jantar, não adianta ficar no chá da tarde. Por isso que eu acho que tem que ter esses 3, cara. Jogar com 3 atacantes. Sabe? Jogar com o Luciano um pouco mais atrás e os 2 na frente. O Arnaldo citou o lance do Enzo, tava ali... sem espaço no River e tal, e você tem uma sacada dessa, e eu só queria fazer esse elogio, assim, eu acho que a diretoria de São Paulo, que tem seus defeitos, ela tá tirando uns coelhos da cartola. O André tava, Diadema fez a base, e aí vai aqueles garotos que vão para o exterior, que você nunca sabe, o cara tava com 26 anos, São Paulo contrata por 3 milhões de euros só, de um time de Portugal, e o cara dá um baita resultado. Machucou, deu azar agora, mas o Enzo a mesma coisa. O próprio Cedric tem lá seus defeitos, mas, pô, é um bom lateral direito, tá resolvendo bem. Também estava livre no mercado. Acho que a diretoria de São Paulo merece suas críticas, mas ela tem umas sacadas assim. O Sabino, ninguém achava que ele ia nem voltar a jogar, tava ali escanteado. Não, cuida aqui, emagrece, vambora, vamos treinar. Hoje tem um baita zagueiro em posição, tem boa saída de bola. Eu acho que a diretoria de São Paulo tem uns acertos bons, uma sacada sem gastar muito dinheiro e consegue montar um time razoável. É inegável, não dá para negar, ninguém pode negar que, com tudo que não teve, o São Paulo faz um bom ano. Sim. Entendeu? Parecido até agora com o... É inegável. Parecido, né? Veja o caminhão de dinheiro que vai ser colocado no Santos, não sei quem vai pagar e nada. Quanto custa o Corinthians, né? Então, o trabalho, o Vest tem razão. Os caras estão achando alguns jogadores, estão aí e tal, mas o problema é que está sempre no limite, cara. Esse é o problema, está sempre no limite. Se você errar muito,
acontece o que aconteceu lá. E acontece, e preocupa, não é isso não. O que preocupa, caso o São Paulo passe para jogar ou com o Palmeiras ou com o River fora de casa, é como esse time se comporta fora de casa. Em casa, não. Fora de casa tem sido o problema. Nesses 2 jogos, o Atlético Nacional foi um... Vocês lembram, né? Não gosto de usar palavras violentas, massacre, essas coisas, mas foi um amasso, um aperto, né? E depois acabou jogando até melhor do que jogou contra o Atlético Nacional, contra um time pior, perdendo o jogo, porque isso é futebol. Então, é jogo para Dineno e o Rigoni, os 2 dentro da área, cara. E o Luciano um pouco atrás. Não dá para ficar no chá da tarde que... É o time do Zubeldia, né? Mas acho que não vai rolar. Mas, pois é, Arnaldo. Bom, se não for esse, é o quê? É o time que vem jogando. Mas quem no lugar, junto com o Luciano? Aí não vai ser o Dineno, né? Aí ou Ferreirinha ou Rigoni mesmo, né? Eu acho que a mudança vai ser no meio com possivelmente o Rodriguinho no lugar do volante, né? Aí joga com Marcos Antônio, Bobadilha e Rodriguinho. Peraí, com base em todo mundo que ele descansou na Vila, não dá pra já ter o time? Não. Não porque... Não dá o time, mas é 1 ou 2 que vai sair, né? Não porque... Não? Pode mudar bastante coisa, aliás. O Rodriguinho e o Ferreirinha jogaram na Vila, começaram jogando. O Sabino jogou na Vila. Mas também não jogaram. Noticiaram e gerou até uma certa dúvida entre torcedores são paulinos de que o estádio não estará completamente lotado nesta quinta-feira. Mas isso não é por conta da nossa torcida, isso gerou uma certa dúvida para quem viu somente a manchete. Isso é por conta da torcida da LDU. A LDU tinha como direito cerca de 3.600 ingressos, porém solicitou ao São Paulo somente 500. E desses 500, até o momento, segundo a reportagem da ESPN, foram vendidos cerca de 50 ingressos. Então ficaria mais ou menos ali um buraco no estádio, né? Talvez naquela imagem que pega com drone e tal, mostrando o estádio, ficaria ali esse buraco, mas é por conta da torcida da LDU e não por conta da nossa torcida, tá, rapaziada? Então, a festa está garantida com os nossos torcedores que certamente empurrarão o São Paulo para a classificação da Libertadores. E aí, você está empolgado, está confiante? Você vai no jogo ou não? Onde você vai assistir essa partida? Se possível, comenta aqui embaixo para a gente ver o relato da nossa torcida, pessoal. Vamos lá, continuando então para as informações do São Paulo. Luiz Gustavo, Oscar e Lucas devem estar relacionados para essa partida. Devem não, estarão relacionados para essa partida, caso não aconteça nada de hoje para amanhã, tá? Então, a tendência é que Oscar, pelo menos o Oscar, inicie como titular nesse jogo, cara. A sua opinião, se é válido ou não o São Paulo colocar o Oscar, que não joga desde aquela partida contra o Corinthians, onde ele sofreu a lesão que acabou quebrando 3 vértebras, né? Mas o Oscar se recuperou, treinou bem nos últimos dias, não vem sentindo dores e deve iniciar como titular nesta quinta-feira. Eu acho, pessoal, que pegando a questão de qualidade que o Oscar tem e tal, o investimento feito no atleta nessa temporada, que até o momento não deu nenhum retorno esportivo ao São Paulo, eu acho que nesse momento, se o jogador está bem, se sentindo bem e conhecendo a qualidade que ele tem, né, e o que representa esse jogo, eu acho que vale o risco, tá? Vale ali a tentativa de você colocar o jogador para essa partida, visando também até a experiência dele. O Rodriguinho, infelizmente, assim como outros jogadores também na última partida, não jogaram praticamente nada. Então, esse é o jogo para a gente até cobrar o Oscar, para mostrar alguma coisa para a gente, que até o momento ele não mostrou nada para nós torcedores e para o São Paulo. Então amanhã é o dia desses caras jogarem o que não jogou até agora. Então no caso do Oscar, que vem treinando já há um certo tempo, né? O Lucas começou a treinar essa semana, fez poucos treinos. Eu acho que o Oscar pode estar melhor preparado para esse confronto, tá? O Rodriguinho, a gente contou muito com ele na última partida contra o Santos, sumido, sonolento, não jogou nada, totalmente assim, sem interesse na partida, não mostrou o seu valor para entrar nesse jogo importante, nesse jogo grande. Então no caso do Oscar, eu apostaria nele. Começaria com ele, deixaria o Rodriguinho para ser ali já
uma peça para entrar no segundo tempo, né, para dar uma opção com mais gás, e tomara que entre com vontade o Rodriguinho, que ele já mostrou que tem qualidade. Então o problema dele é que ele entra às vezes muito sonolento e dormindo na partida, né? Na questão do Lucas, ele só pode entregar estourando 20 minutos. Então talvez ali a partir dos 30, deixar uma opção ali, uma vaga para o Lucas entrar, eu acho viável. Para iniciar não, mas amanhã, dependendo do contexto da partida, cara, eu colocaria sim o Lucas a partir dos 30 minutos mais ou menos, ali 25, mais ou menos nessa faixa, eu colocaria sim o Lucas para jogar, tá? Ele estando bem, rapaziada, é um jogador diferente, é um jogador de talento que temos no elenco. Então se ele pode entregar 20 minutos que seja, eu colocaria sim para jogo, mas somente no segundo tempo. No caso do Luiz Gustavo, cara, eu nem levaria amanhã, para falar a real, porque é um setor que a gente nem precisa de jogadores. Então ele estará relacionado, talvez ali o papel dele de líder do elenco e tal, experiência pode ser importante, tá? Mas para jogar amanhã, eu não colocaria jamais o Luiz Gustavo. Então ele deve estar também à disposição no banco de reservas. E aí, para você, o Oscar merece ser titular nessa partida? Tá certo ele entrar? Comenta aí, lembrando que é uma provável escalação com ele, tá? Para iniciar a partida, ainda não está nada confirmado. E durante a gravação aqui do vídeo, chegou uma informação para nós de que Marcos Antônio pode ser desfalque do São Paulo para iniciar a partida de amanhã. Ainda tem uma dúvida se ele poderá ficar no banco de reservas. O que aconteceu com o Marcos Antônio? O jogador sentiu problema muscular e não treinou nos últimos dias. E pode ser desfalque do São Paulo, tá? Então, mais um problema aí pra gente, hein? É impressionante. Chega dia do jogo, começa a surgir informações que a gente não esperava tanto, né? E o Marcos Antônio vem sendo uma peça muito importante nessa temporada do São Paulo. Se o São Paulo iniciar sem Marcos Antônio, o São Paulo entra em campo na próxima quinta-feira para encarar o segundo duelo das quartas de finais da Copa Libertadores. A missão para a partida no Morumbis é reverter a derrota sofrida para a LDU por 2-0 sofrida no Equador. Missão complicada para o tricolor, porém não impossível. Para a partida, a dúvida do técnico Hernan Crespo é a escalação de Cedric, que ainda não está confirmado, já que o atleta foi diagnosticado com uma virose. Porém, fora as situações que cercam a partida contra a LDU, uma movimentação apontada nos bastidores chamou a atenção, indicando que o lateral direito Renzo Saravia havia entrado no radar para ser contratado pelo SPFC. A notícia trouxe detalhes como, por exemplo, uma oferta apresentada pelo São Paulo, envolvendo o jogador do Atlético Mineiro. Mas nessa quarta-feira, a verdade sobre a possível negociação foi esclarecida. Segundo informação do blog do São Paulo, o clube desconhece e nega qualquer tipo de negociação ou sondagem recente envolvendo o Saravia. A diretoria do São Paulo está focada em fortalecer o elenco com nomes bem avaliados internamente, especialmente dentro dos limites financeiros e do planejamento definido para a próxima temporada. Estampou o veículo que cobre o cotidiano do soberano. Rumores como o de Saravia não fazem parte das prioridades atuais do clube, que neste momento não busca soluções para a lateral direita. Vale destacar que o próprio Saravia afirmou recentemente que deseja permanecer na equipe mineira. Completou. O próprio jogador argentino, de 32 anos, tem contrato vigente com o Atlético Mineiro até o final de 2025 e, segundo a apuração dos principais veículos esportivos, manifesta o desejo de permanecer em Belo Horizonte, onde está recuperando-se de lesão e integra os planos do técnico Jorge Sampaoli. O foco do tricolor está totalmente voltado para a reta final da Libertadores e para os desafios do Brasileirão, evitando distrações fora do planejamento esportivo do clube e mantendo transparência em suas ações no mercado de transferências. E você, torcedor, o que acha da situação de Saraiva? Deixe sua opinião nos comentários.